Acho que bora convidar todo mundo. Oi, nossa, já tem gente aqui, hein? Essa nossa convidada ainda não chegou, não. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Hoje tem mais um Papo Quarentena e esse, assim, super especial, porque é com a Patrícia Palumbo, uma jornalista da qual eu sou muito fã, muito mesmo. E eu acho que a gente tem muito a aprender com ela. É, eu, como jornalista cultural, como uma pessoa que gosta de entender e pesquisar a música brasileira. E eu acho que todo mundo, assim, tem muita coisa para aprender, sabe, com a Patrícia. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Matheus. Tem uma galera aqui chegando, né? Vamos esperar a Patrícia chegar. Falei pra ela que a gente já começava às 8 da noite. Ela pediu para ser às 8 da noite. Ela tá fazendo um. Atualmente ela tá fazendo um. Ela chegou. Atualmente ela tá fazendo um podcast super bacana que chama Peixe Voador. Hoje eu passei a tarde ouvindo ele, assim. Foi muito legal mesmo. Ei, Giana. Ei, Fabinho. Vambora, vamos chamar a Patrícia, gente. Tô tão feliz. Ei, Aê, boa noite, querida. boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Obrigada pelo convite, que prazer estar aqui. Nossa, eu agradeço demais. Assim, eu tô muito feliz em poder fazer essa live com você. Que Para bom. mim vai ser uma aula. De Eba! ver- Vamos lá, Eu, eu, vamos fazer isso. eu sou muito fã, assim, declarada mesmo. E aí, assim, agora, hoje à tarde eu estava ouvindo o Peixe Voador. Eu achei que delicadeza, que coisa gostosa, que coisa linda, né? Eba, que bom. Muito. Nossa, que delícia de ouvir. E eu estava ouvindo e trabalhando, então eu ia ouvindo, aí você falava um texto, opa, deixa eu anotar para eu ler daqui a pouco. Foi Que bom. muito legal mesmo. De onde que veio essa ideia de fazer o peixe voador? Olha, Explica pra gente o que é o peixe voador e conta como é que veio isso. o Peixe Voador é o meu podcast dessa infinitena, né? Começou da quarentena, agora é o da infinitena já, porque, enfim, né? Estamos É. vivendo isso. Mas eu vou muito para o mar, né, Camila? Eu sou marinheira mesmo. Desde os 12 anos eu velejo, eu sou caiçara, nascida em São Sebastião e tal. E ir para o mar e encontrar um peixe voador quando você está saindo, ou lá no meio do passeio, sempre me deu uma alegria, sabe? Para mim era um sinal, a gente ainda criança, né, vendo isso, para mim parecia um dragãozinho, sabe? Porque é um peixe que abre as babatanas É. laterais e voa, né? Por cima d'água. E ele é lindo, ele é um azul prateado, ele tem cores maravilhosas. E depois, com o tempo, passando o tempo, a gente começou a falar, especialmente eu e minha irmã Isabel, que é a minha irmã caçula, com quem eu saio muito para o mar, a gente começou a dizer que era um sinal de boa sorte. Que se a gente começou Aham. já vendo um peixe voador, aí é capaz da gente encontrar baleia, tartaruga, golfinho, que vai ser uma beleza. Se não, o peixe já valeu, né? E Já aí, valeu, nossa. né? E aí eu comecei a pensar em fazer primeiro era um programa de rádio, né? Que me desse a possibilidade de falar de outras coisas que não só da música brasileira, né?
eu tenho um Uhum. repertório de música internacional, de música clássica, eu amo ler desde sempre, eu amo poesia, eu frequento livros com muita avidez e tal. E aí colou tudo, quarentena, essa vontade de falar de outras coisas, e um dia eu falei, quer saber? Vou abrir o microfone e sair falando, vou ver o que vai rolar. E aí rolou. E aí rolou um podcast e a gente começou a brincar, vai ser o PP Podcast, podcast da Patrícia, o meu podcast, Palumbo Podcast. Falei, não, vai ser o Peixe Voador. É muito bom o nome. E aí virou, e a gente, essa semana, está chegando em 20 mil acessos já, 20 mil plays. Começou com 45, a primeira vez que eu joguei no ar, assim, não tinha vinheta, não tinha nada. 45 pessoas ouviram. Falei, bom, Aham. beleza, vamos nessa. No segundo já tinha 150 pessoas ouvindo. No terceiro já tinha 200 e tantas. Agora a gente já tem, para cada episódio, quase 500 pessoas ouvindo a gente. A gente, eu digo eu e o peixe, né? É. Você sabe que na hora que eu tava ouvindo primeiro, né, que você vai explicando do peixe, eu falei, gente, eu joguei no YouTube, deixa eu ver esse peixe. É lindo, Porque né? eu, mineira, eu tenho medo de mar. Hum, Quando eu vou lá pro Rio de Janeiro, porque eu sou mangueirense, e todo carnaval eu gosto de ir lá ver minha mangueira, né? aham. Eu fico andando pela praia sem pisar na areia, só no calçadão. Eu sou. Menina! E aí eu falei, gente, eu preciso ver esse peixe. E o vídeo que eu achei é interessantíssimo, né? Ele voa quase que um quarteirão, né? Uma coisa impressionante. Ele é lindo. E, na verdade, ele é um comportamento que ele tem para fugir dos predadores, né? Mas é claro que Uhum. a gente fica imaginando que, assim, para ele fugir, ele tem que aprender. É que nem golfinho, que vai brincando, né? E aí você vê Aham. golfinho brincando, eles aprendem brincando. Então, a gente imagina que o peixe voador também aprenda brincando. E aí fica essa viagem, né? Fica essa viagem. Eu É adoro. muito. Eu fiquei encantadíssima, assim, tanto com o que você fala, tanto com o peixe e as Uhum. dicas que você dá de música, né? As que eu ouvi, você falou da Marina Machado, lembrou muito dos Mineirinhos. Ah, sim. Falou, falou da Marina Machado, eu achei super bacana. Eu amo É, essa música. não, eu achei muito bom de ouvir, sabe? Dá uma tranquilidade nesse momento de infinitena, como você falou. Sim, sim, sim. E Dá uma. tem um pouco esse propósito, Camila, porque me tranquiliza, sabe? Às vezes eu começo um peixe voador muito movida, mobilizada por coisas horríveis que a gente ouve e recebe todos os dias, e à medida em que eu vou fazendo o podcast, à medida que eu vou gravando e lendo coisas e entrando num outro mundo, que é esse mundo da literatura e da poesia, né? Muda meu dia, entendeu? Então eu acho que se faz bem para mim, eu fiquei pensando isso, se faz bem para mim, certamente vai fazer bem para quem está ouvindo, né? É, Então tá indo e tá indo super, tem sido legal. tá. Eu achei muito bacana. É leve. É o que a gente está precisando, né, nesse momento. Não, não leveza de Regina Duarte, mas assim, uma leveza verdadeira, né? Uma leveza, uma leveza de fato, né? Uma leveza de alma. E você falou lá uma coisa da sua, que você está meditando um negócio lá de cabala, 70, como é que é? 72 nomes? Como é que é isso? 72 nomes de Deus. A meditação, a Cabala, ela apareceu para mim. Eu sou muito curiosa com essas coisas todas. Eu já fiz meditação de tudo que você pode imaginar: meditação budista, taoísta, meditação transcendental, essas coisas todas. Fiquei sempre. Eu busquei encontrar alguma coisa que fosse fácil para mim. De maneira geral, eu entendi, né, andando por aí tudo, que o que você precisa fazer para meditar é meio que se aquietar. Aí, Marina Machado, quieta um pouco, né? Muitas vezes Aham, basta que você vá para um lugar e vá contemplar. É que quando você está solta assim, é,
a sua cabeça, como eles falam no budismo, eles chamam de a cabeça do macaco, né? Monkey mind, que fica pulando de um assunto para o outro, e se você não percebe, você não consegue escapar deles. Na meditação, você começa a aprender que eles podem vir à vontade, só o que você não pode fazer é se prender num pensamento. Então, você deixa que eles venham e eles vão, eles vêm e eles vão. Quando você encontra uma meditação como a meditação cabalística, que ela traz esse escaneamento, né, dos 72 nomes de Deus, que são, na verdade, 72 conjuntos de 3 letras. Cada 3 letras, elas significam o nome de um anjo, e esses anjos significam prosperidade, amor, conexão com o divino, você tirar da sua cabeça pensamentos obsessivos, meditação para o amor. Tem uma meditação também que você fica numa vela, né? Essas aí nunca deram certo para mim. Mas na meditação dos 72 eu consigo, porque eu passo um por outro e você faz 72 respirações. Então você mistura o pranayama da yoga na história. Entende? Olha. E pronto, se você focou ali, você tem que respirar 72 vezes olhando para essas letras sagradas, que são milenares, né? Então, você começa a entrar numa outra vibração. E aí, eu sigo um mestre chamado Ian Meckler, que ele agora, hoje de manhã eu fiz uma com ele está numa fase que ele faz isso, tem fases. Ele está fazendo uma playlist de conexão com o planeta. Então, é ligada à natureza, à meditação. Como eu estou aqui em São Sebastião, eu medito na varanda da minha casa e eu medito olhando para o céu e para o mar, né? Então... Nossa, que visão! Não, é uma coisa. E aí ele vai falando e tem uma coisa que todas as linhas, né, falam, que é essa conexão com a natureza, porque se você se conecta com a natureza, você se conecta com a sua própria, porque somos parte, né, desse universo. E é quântico, tem essa coisa da física quântica misturada na Cabala. É o maior barato. É muito... É um trem... É um trem louco. É um trem louco. É um trem louco. É um trem louco. Mas, não, rola, viu? Funciona. Rola. Funciona. Opa, nossa, muito. Você sabe que uma vez eu fui fazer yoga. Yoga, nem sei como é que fala direito. Eu fiz yoga. É yoga, então tá. Eu sempre fiz balé clássico minha vida toda, né? Formei, estudei balé clássico até meus 24 anos. Aí tá. Aí parei de fazer balé, já estava na faculdade, já tava entrando na segunda faculdade, vou fazer yoga. Enquanto estava nos exercícios, Patrícia, estava ótimo. Eu tô lá. Na hora que chegou na hora de meditar, você vai rir agora. Comecei a meditar, né? A mulher falou assim, deita no chão. Eu deitei. Ela visualiza uma luz azul entrando pela sola do seu pé. Assim, eu sempre fui muito musical, minha cabeça sempre cantou alguma música. Patrícia, eu comecei a cantar uma marchinha de carnaval. Isso não saía da minha cabeça. Mas agora imagina que marchinha que era. O Brasil vai lançar foguete, Cuba, aquilo. Eu ficava com isso na cabeça e eu fazia até assim para tirar ela. A luz azul está subindo para a sua perna, indo até o joelho. Gente, não dá. Nunca mais voltei. Não tem jeito, isso, não tem... né? Você tem que encontrar tudo é comunicação, né, Camila? Você tem que encontrar uma comunicação, uma coisa que se comunique com você e que você não se sinta ali desconfortável ou ridícula, muitas vezes, né? Porque essa coisa, mentalize uma luz azul, minha mãe fala pra gente desde criança. Minha filha tá assim... Pare, mentalize uma luz azul. E a gente tirava um sarro dela, né? E falava, ai, mãe, pelo amor de Deus e tal. E hoje, você pensa nisso, entendeu? Vários mestres que falam disso, falam de uma luz azul. E tem uma coisa de você se concentrar no meio da testa, né? E aí é o tal do terceiro olho. Tudo se junta, sabe? Todas as escolas se juntam.
E no fim das contas, agora eu estou fazendo um cursinho online de carpintaria. Então, eu estou meditando com a serra tico-tico, com o serrotinho. Por quê? Eu tiro a minha cabeça dos Hum. pensamentos obsessivos. Então, se eu vou Aham. cuidar do jardim, eu estou meditando. Se eu vou nadar, eu estou meditando. Se eu vou cortar um pedacinho de madeira para grudar uma coisa na outra, igualmente eu estou meditando. Se você sabe tocar um instrumento e você começa a tocar um violão, ou se você está mantreando, né? Se você, em vez de Hum. cantar a marchinha na sua cabeça, estivesse cantando tem muito azul em torno dele, lembra disso? Azul no céu, azul no mar. É a Por que que própria não luz veio isso na azul. minha cabeça, né? Mas veio a marchinha, com certeza, meu Deus. Nunca mais voltei. A moça deve ter ficado desesperada comigo, porque eu levantei e falei assim, tchau, tchau, tchau. Sabe quando você sai desesperada? Foi Porque isso que aconteceu você, comigo. porque você é carnavalesca, né? Aí veio essa. Relaxou, pinta uma marchinha de carnaval. Carnaval não tem jeito, oh meu Deus. É, fazer o quê? Falamos de carnaval, então fomos para música, Tá né? bom. E é assim, eu acho que é um interesse comum que temos, né? E você, muito mais. E ontem eu estava pesquisando, lendo e tudo mais, e eu descobri sobre a história do seu encontro com Cazuza. Hum, E eu achei, assim, gente, que fenomenal. foi bacana. Primeiro pela audácia, né? Você foi ali como uma estagiária Uhum, e não podia falar e na hora não aguentou e falou e foi maravilhoso, né? Eu foi. acho que até para ele, né? Porque devia estar respondendo aquelas perguntas, esse é o seu quinto dia, né? Aquelas coisas. E você chegou como uma pessoa que realmente conhece a obra do cara, entende e percebe ali influências e tudo mais. Conta pra gente essa história e, assim, conta pra gente de onde que veio a música na sua vida, porque você tinha 19 anos Por e já aí. sacava É. as influências que o Cazuza tinha. Sim, porque a minha mãe, essa que canta, que falava da Mentalize uma Luz Azul, Dona Neide, contadora de histórias, né? Ela canta até hoje, muito, muito, muito sem parar. E cantava os clássicos. Minha mãe sempre foi ligada em Noel Rosa e Uhum. cantava tudo dessas coisas antigas, de Erivelto Martins, de Lupicínio, todo esse repertório, né? Ela ouvia no rádio. E quando eu comecei a ouvir o Cazuza, eu fiquei muito apaixonada por ele, porque eu percebia no Cazuza uma coisa muito diferente do que se fazia naquele rock pop dos anos 80, né? Que foi quando eu era adolescente e jovem. Quando eu comecei no rádio, eu tinha 18 anos, né? E o Cazuza Uhum. era, meu, pelo amor de Deus, primeiro que ele era lindo de morrer e ele tinha uma as letras do Barão, as letras do Barão e do Cazuza solo, para mim, se destacavam no meio daquela história toda, que era tudo muito masculino o rock brasileiro naquela época, né? Titãs, incrível, tudo certo, mas Cazuza tinha uma delicadeza que combinava mais com a minha escuta, com o que eu ouvia. E quando eu fui conversar com ele, muito, muito, muito fã, pedi pelo amor de Deus, deixa eu ir, eu juro, fico quieta. E foi exatamente isso que você falou. Tava tudo muito, muito chato, né? Muito Uhum. tedioso. E aí eu levantei a mão e pedi para fazer essa pergunta. E eu fiz, bem desse jeito. Eu tenho a impressão, quando eu ouço as suas músicas, que você já ouviu muito. Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran, talvez Dalva de Oliveira. Eu estou viajando? E ele falou: não, você não está viajando. Pelo contrário, eu sempre ouvi, eu adoro e tal. Então foi muito legal para mim. Eu fiquei muito é, entusiasmada com aquilo e fiquei pensando, cara, eu quero fazer isso na minha vida, entendeu? Eu quero chegar Uhum. perto dessas pessoas e perguntar para elas se o que eu estou pensando a respeito desta música que eu ouço é real, é fato, ou eu estou pirando. E aí e muito legal, porque a gente vai confirmando, né? São Uhum. confirmações. E se você tem confirmações, você percebe que está escolhendo o caminho certo. Então foi realmente importante para mim. Realmente importante.
Então você descobriu que estava no caminho certo com 19 anos. Uhum. E daí a pesquisa musical ficou ainda mais profunda, né? E você tinha um senhor professor que era o Walter Silva. Sim, nossa, bem lembrado. Eu atendia telefone para ele no programa que ele tinha e eu atendia as ouvintes dele que eram senhorinhas, velhinhas mesmo, sabe? Porque Uhum. ele tocava gente mais antiga ainda do que Lupicínio e Dalva. Ele tocava Custódio Mesquita. Ele Nossa, tocava é, Gilberto de Carvalho, Pataco gente. Silva, sabe? Era música dos anos 30 e 40. Era uma coisa assim espetacular. Era realmente maravilhoso. E cada vez que elas ligavam e pediam a música. Aí ele me fazia ir buscar, se ele não tivesse com ela ali. Ou então, Uhum. enquanto ele estava tocando, eu dizia: quem é Custódio Mesquita, pelo amor de Deus, né? E aí ele me contava, Custódio Mesquita, um grande pianista e compositor, ele era um galã, ele era lindo, as mulheres eram loucas por ele. E aí ia contando, maravilhoso, maravilhoso. Não, devia ser uma aula para você ali sentada, atender. Primeiro vinha esses nomes, assim, você fala, gente, da onde que essa pessoa tirou esse nome, né? Total. E aí você levantava, não tem, ia lá e ainda tinha que procurar. No, que Muito bom, delícia! né? Fala, nossa. Eu estava no primeiro ano da faculdade de jornalismo quando pintou a oportunidade do estágio na Rádio Cultura AM/FM, né? E Uhum. eu fui tão sortuda que o estágio, quem pegou foi minha amiga Toia, Vitória. E a Vitória, uma hora falou assim: não gosto de rádio, vai você lá, que eu acho que você vai aproveitar melhor. Tenho a impressão. Eu falei: tá, vou lá então, né? Aí fui, entrei no lugar da Toia e nunca mais saí. Nunca mais saí. Entrei no rádio com exatamente. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu virei o primeiro para o segundo ano e no dia 1º de janeiro eu já estava na rádio trabalhando. Foi muito legal. Realmente foi muito legal. Delícia. Aqui o pessoal costuma dizer que rádio é cachaça, né? Nossa Uma vez que Senhora. você entra, você não sai mais. É um Eu fiz vício. estágio na Rádio Confidência. Quando eu estava saindo da faculdade de produção editorial, passando para a faculdade de jornalismo. Estava formando uma, entrando na outra. E aí eu fiz estágio na Rádio Confidência com o Tuti Maravilha. Eu Ah, era estagiária dele. show de bola. Maravilhoso. Foi, foi o próximo, foi uma escolinha para mim também, viu? Porque o É. delícia de trabalhar ali, né? A gente, fora ver as pessoas, né? O Tuti recebia muitas pessoas incríveis e eu olhava aquilo e falava, meu Deus, É. é aquela vontade, é isso que eu quero fazer, né? É, muito bom, muito bom. Não consegui me manter no rádio, mas me mantive no jornalismo cultural, graças a Deus. Que bom, que Mas, bom. mas aqui, me conta mais coisas em relação à música. Uhum. Daí, com esse trabalho com o Walter Silva, como é que foi, como é que você começou a entender que, assim, o papel da música e foi entrando nesse mundo? Como é que foi esse processo? Olha, eu comecei, depois de um tempo ali atendendo telefone e tal, eu comecei a me envolver mais com a produção toda. A Rádio Cultura tem ainda um acervo gigantesco de LPs e eu passava boa parte do meu tempo ouvindo aqueles discos sem parar. Até que começou a pintar a oportunidade de eu fazer programação musical para a Rádio Cultura AM, sob a direção da Maria Luísa Kfouri. E ali, com a Maria Luísa, com a Mana, eu consegui também fazer o meu primeiro programa de rádio. Porque estava lá, né? Atendendo telefone, correndo com o equipamento de um para lá, de outro, levando programação, escolhendo música e tal. E um dia, em casa, eu sempre tive esse costume de ler ficha técnica, ouvir o disco do começo ao fim, entender como funciona. Eu sempre gostei de entender como as coisas são por dentro. Então, assim, eu era do tipo da criança que pegava um relógio e tirava tudo para ver como é que ele funcionava.
E isso passou a ser a minha maneira também de entender a canção, sabe? Meio Aham. intuitivamente no começo, mas depois acabou virando uma espécie de obsessão, de método. Então, se eu ouço sei lá, se eu ouço a Maria Bethânia e aquele piano que está naquela gravação me chama a atenção, eu preciso saber quem é esse pianista. E aí, se eu descubro que esse pianista é o Cristóvão Bastos, eu vou procurar o Cristóvão em todas as fichas técnicas de discos que aparecerem com piano na minha frente. E vou ficar fazendo essas conexões entre uma coisa e outra. E eu fazia isso tardes e tardes e tardes. E porque de manhã eu fazia PUC, jornalismo, à tarde eu Aham. ia para a Rádio Cultura e à noite eu ia fazer história na USP. Tudo de bicicleta em São Paulo, porque eu era uma caiçara, né? De 18, 19, 20, 21 anos, eu me formei com 21, enlouquecida, cheia de energia. Então, eu, né, fazia Aham. tudo isso. Até que um dia, em casa, ouvindo o Renato Borghetti, desse jeito aí, ouvindo todos os discos do Borghetinho, eu falei, cara, eu vou ligar para esse figura aqui, tem o telefone dele no disco, e eu vou dizer que eu quero fazer uma entrevista com ele, e depois eu me viro para fazer esse negócio. Ligo. Atende o irmão dele e eu falo, olha, meu nome é Patrícia Palumbo, eu trabalho na Rádio Cultura, eu queria ir aí. Eu queria ir aí fazer uma entrevista com o Renato Borghetti. Ele falou, claro, venha. Eu falei, então tá ótimo, eu vou fazer aqui, vou agendar aqui, depois volto a falar com você. No dia seguinte eu chego na TV Cultura, Rádio Cultura, TV tudo junto ali, e eu encontrei o diretor. Na época era o Roberto de Oliveira, que fez dirigiu a Bandeirantes muito tempo, fez uns documentários sobre Chico Buarque, um cara incrível, super ligado em música. Parei Uhum. ele, mas DVDs do Chico, aqueles 12 DVDs do Chico são dele, né? Uhum. exatamente. Parei ele no meio do Jardim da Cultura e falei, Roberto, como vai? Ele já me conhecia ali da rádio. Oi, Patrícia. Falei, então, deixa eu te dizer, eu estou indo para Porto Alegre Já fazer tô uma indo, né? entrevista com o Renato Borghetti e eu queria saber se você quer que eu faça para a rádio também. Ele falou, mas você vai fazer para quem? Falei, vou fazer um freela. Eu vou lá, vou gravar, e aí, se você quiser que eu faça para você, ele falou, quero, eu adoro o Borghetinho. Pede passagem, pede equipamento e vai. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que fazer. E Que fui. coragem! Que maravilhoso! Não, foi super legal. Aí eu inventei um programa chamado Radiografia, muito estudante, né? Radiografia, mas foi legal. Aí eu entrevistei o Sivuca, todo mundo a respeito de sanfona, acordeon, gaita ponto. Fui para Porto Alegre, fiquei horas com o Renato Borghetti. Foi maravilhoso. E aí eu comecei a fazer programas. E não parei também, nunca mais, né? Foi Nunca mais, né? nunca mais. Mas é incrível isso. Essa história é incrível, porque é coragem, é peito, é tudo junto. Sei lá, não sei nem o que que é, porque é muito, muito bacana. Acho que é um desprendimento, sabe, Camila? Eu acho assim, eu nunca tive. Primeiro que o que que, o que que me impediria, né? De chegar para o diretor da TV e falar, eu quero ir lá fazer. Nada. Eu Nada. era, né, uma jovem jornalista querendo fazer uma entrevista. Fui lá e falei para ele, quero fazer. E aí ele falou que também quero. Falei, beleza, vamos junto, então. E assim, sempre foi. Quando eu comecei na Eldorado FM, quando eu comecei a fazer a Hora do Rush, por exemplo, Uhum, muitos sim. anos depois, né? Começou também meio assim. O locutor do horário do final de semana, das 6 ao meio-dia, ele foi sumariamente demitido. E eu trabalhava lá na programação, na coordenação de programação, junto com o Juan Trócoli, meu querido amigo até hoje. E a gente ficou 2 dias tentando arrumar substituto para o cara. Aí uma hora, sexta-feira à tarde, eu falei, gente, eu faço então. Não, mas como é que você vai operar a mesa? Eu falei, não, eu sei operar a mesa. Tudo bem, eu faço, mas ó, só esse final de semana, porque 6 da manhã não é para mim. Final de semana também não é para mim, mas vou fazer. Aí eu entrei, Camila, e como eu mesma fazia a programação,
Eu comecei a... Eu punha música, a Rádio Eldorado naquela época era muito, muito séria, sabe? Era uma Hum, rádio adulta contemporânea, sabe como é que é esse negócio, né? aham, Então, os locutores não podiam sair do roteiro. Então, você vai sei. ouvir, você acabou de ouvir e dava o Uhum, numeral da rádio, simples assim. Eu entrei, comecei a tocar e aí daqui a pouco tô lá lendo o Caderno 2 e tem uma matéria sobre o Federico Garcia Lorca, sei lá o que do Lorca e tal. E eu falei, gente, olha só, e a gente tem Paco de Lucia. Peraí, abri o microfone e falei, bom, gente, vocês já leram o Caderno 2 de hoje? Viram que tem uma matéria sobre Federico Garcia Lorca incrível? E vocês sabem que ele foi aprendiz de violão flamenco? Vejam que maravilha. Por conta disso, vamos ouvir Paco de Lucia. Bumba, Paco de Lucia. Aí, né, comecei a fazer isso distraidamente, sabe? Falei, putz, estou aqui uhum. entediada, né? A manhã inteira, todos os cadernos de cultura aqui na minha frente, vou começar a conversar com esse povo que está aí. Nunca antes isso havia acontecido na Rádio Cultura, na Rádio Eldorado FM. Aí eu recebo um telefonema do diretor da rádio ali ao vivo. Eu falei, puta, agora fudeu, né? Vou ser Agora demitida. foi. Sumariamente demitida. Ele falou, Patrícia, o que você está fazendo? Eu falei, João, estou lendo o jornal, porque não dá. Não posso ficar aqui assim, né? Aí ele falou, está ótimo, continue. Venha conversar comigo segunda-feira. Eu falei, massa, vou nessa. Opa! E aí foi super legal. Eu fiquei fazendo não esse horário, eu ganhei o horário do final da tarde para fazer justamente Uhum. a hora do rush. E foi o Poxa. maior barato. Foi super legal, muito legal mesmo. Rádio ao vivo é muito emocionante, né? É muito bom de fazer. Não, eu nunca estive ali, né, na locução, mas deve ser uma delícia, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Realmente muito Pode falar. É, deve ser muito divertido, né? Você poder falar igual no seu caso, começou a falar sobre... E esses links, né, Patrícia? bom. Uhum, uhum. Eu Isso, acho que eu é acho que isso. Eu acho que isso é super importante, Camila, para a gente fazer, especialmente hoje, com relação à cultura brasileira, com relação ao que é bonito e valoroso neste Brasil. Então, quando a gente Uhum, fala de uma Kelly K, por exemplo, lembrar de um Guimarães Rosa, né? Já que a gente está aqui falando em Minas sim. Gerais. Então, Uhum, eu acho que a gente tem que buscar essas coisas, trazer essas referências, falar do rádio, falar de Tom Zé, falar do tropicalismo, da bossa nova, de Dolores, de Dalva, porque tudo isso é motivo de orgulho para a gente. A gente está perdendo muitos motivos de orgulho, a gente está triste com o Brasil. E isso é terrível, sendo que nós somos um país tão incrivelmente rico, né, na sua cultura, na uhum, sua diversidade. Então, é obrigatório para nós que temos a palavra, que a gente valorize e faça essas costuras, sabe? Por isso que eu fiquei sim. tão aborrecida com aquela história do prato Toque e faca. Não, eu tô no aqui, vou Nordeste. perguntar para ela sobre isso. Me fala, você sabe que eu fui convidada pelo Rafael Vidigal, que é um jornalista aqui de BH. Ele falou assim, Camila, escreve um texto para o meu blog sobre o prato e faca. Aí eu falei, claro. Aí, assim, né? Para mim, o prato e faca é uma coisa tão normal, Né? né? Tão normal, assim. Eu falei, mas lá vou eu procurar mais coisas. Eu conversei com o Rick Kleiner, que é um músico aí de São Paulo, né? Para ele me falar algumas coisas, ele me dá umas referências, né? Porque como eu não sou musicista, ele me fala, né? Eu ia só pelo lado histórico, né? Da cultura. Ele me deu referências de como tocar, né? Onde que apareceu primeiro, essas coisas todas. E para mim é uma coisa tão natural, prato e faca, Lógico. que eu me contei muito na hora que eu vi essa situação toda. Você também levou choque? Eu acho o mais chocante é justamente isso, você não importa quem escreveu, Camila, isso é importante, rolou essa polêmica, né? Esse papo É.
tolo de cancelamento e blá, blá, blá. Isso é uma tolice, é uma tolice. O que importa é que no momento do Brasil que estamos vivendo, é obrigação de quem tem voz, de quem tem a palavra, seja escrita, seja falada, seja a sua imagem, seja como for, é obrigação da gente que tem esse privilégio e esse poder na mão, conhecer a cultura do Brasil. Não importa a idade que você tem, não importa o momento da carreira em que você está. Se você sacou ali alguma coisa diferente, esquisita, não comum, pesquise. Procure. Vá buscar. Procure saber, né? Não é Procure isso? saber. Procure saber. Então, poxa vida, custa nada, não custa nada, entendeu? Assim, um amigo meu, na hora que ele leu o meu texto, ele falou assim, Camila, o que mais me impressionou era o seguinte, era só dar um Google. Não precisava ir longe, não precisava pegar um livro. Google. Tum, você joga prato e faca. O primeiro Total. Wikipedia, tá lá, prato e faca, um É instrumento, lógico. né? É lógico. Eu achei assim, eu fiquei assustada mesmo. Eu falei, meu Deus, que medo de Brasil, sabe? E o ponto é exatamente esse. O ponto não é outro senão esse. Valorizar o país que a gente quer, que a gente ama, que a gente tem orgulho de fazer parte, entende? Porque ele existe. A gente está vendo um outro lado que existe também, né? E que, de uma certa maneira, ficava um pouco à parte, porque, vamos dizer, vivemos um tempo em que isso era valorizado, né? E a cultura brasileira estava na pauta. Agora a gente está vivendo a cultura do ressentimento. É o ressentimento, aquele que estava quieto e não podia falar mal do Caetano Veloso, né? Chamar do que fosse, né? Agora pode, ele acha que pode, entendeu? Perdemos a compostura, sabe? Não tem compostura, é uma loucura. Enfim. Pois enfim. Mas aí, a gente falando dessa coisa do prato e faca, chegamos num ponto que eu queria muito falar com você, que ontem, pesquisando sobre você, eu entrei na sua entrevista com o Antônio Abujanra e achei aquilo maravilhoso. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o seguinte, na hora que ele passava, o povo fala, e as pessoas assim, MPB. Não, MPB é legal, eu gosto de MPB. Eu não gosto dessa outra, eu não aprovo essa outra música, esse sertanejo, esse funk, não sei o quê. E aí eu queria te perguntar, essa coisa do aprovo, essa coisa do bom gosto. Eu vi uma vez a Adriana Calcanhoto, eu acho que foi no DVD Palavra Encantada, que ela vira e fala assim, eu não gosto muito desse termo bom gosto musical. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Aprovar uma música, bom gosto musical. Como é que você vê isso? Eu acho que toda música, toda manifestação artística tem seu universo. Esse universo é representado por aquilo. Então, vamos usar o funk, por exemplo, para dar um exemplo bastante radical, né? O funk, ele é parte do universo da periferia, né? Especialmente da periferia carioca, agora também no Brasil todo, enfim. E é uma periferia que vive uma pressão social absurdamente pavorosa, intensa, né? E o lugar, a hora do escape, a hora da catarse é no baile funk. E o baile funk, ele tá retratando uma realidade, né? Eu posso não gostar do funk, eu posso não gostar do que o funk traz de sexismo, de machismo, de violência, mas eu preciso entender a que se refere. Que contexto histórico é esse? Que contexto geopolítico é esse, entendeu? E não cabe a mim dizer que isso não presta, porque não me representa, apenas isso. Só não me representa. A música que me traduz é outra, mas nem por isso eu vou deixar de entender, ou pelo menos tentar entender aquilo. Pense no Tecnobrega, por exemplo.
Gabi Amarantos, né? Que vem da Aham. periferia lá de Belém. Aquela maravilha. Eu fui num baile do Tecnobrega, que foi Ai, que assim, legal! cara, foi maravilhoso, porque é uma energia que você não consegue não se contagiar, entendeu? Não tem como ficar parado, né? Não dá. Então, aquilo. E eu estava conversando sobre isso, sobre forma e mensagem, né? A, a forma do funk, a fórmula rítmica do funk é extremamente contagiante, né? A Sim. mensagem que ela passa não me serve absolutamente, na maioria das vezes, a não ser, claro, uma mensagem como a da Calcanhoto, senta, senta, senta e estuda, Ai, é maravilhoso. né? É É. incrível. E ela, o que a Adriana fez com isso? Ela pegou a forma e fez a transgressão com a mensagem. Em Recife, tem um programa de rádio que fala de violência, estupro, morte, assassinato, com um locutor usando a linguagem da narrativa de futebol. Esse programa é campeão de audiência. E eu estava dando uma oficina de rádio lá e todo mundo veio me contar desse programa. Eu falei, traz para eu ouvir, eu quero ouvir. Nos primeiros 5 minutos eu fiquei apavorada, porque a humilhante entrou na casa da mulher e com não sei quantas facadas e não sei o quê, e o sangue. Nos 10 minutos depois eu estava morrendo de rir. É uma loucura, porque Louco. você abstrai a mensagem e fica na forma, sabe? Uhum. É muito louco isso. Então, eu É. acho que é muito perigoso a gente fazer esse tipo de análise, sabe? Isso Uhum. presta, isso não presta, isso faz É. sentido, isso não faz, isso é bom, isso é ruim. O que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Aham. Então, eu acho que a gente tem que entender que há qualidade em algumas coisas. E, às vezes, a qualidade não está na mensagem, mas no formato. Às vezes está na mensagem, mas o formato não te cabe, entende? É Aham. complicado, é bem complicado. É bem complicado, mas eu acho que isso mostra também o tamanho do nosso país, né, Patrícia? Como é que Exatamente, cabe tanta coisa nesse lugar, exatamente. né? Eu acho que a gente falar mal do funk, ou a gente falar mal do tecnobrega, ou a gente falar mal do sertanejo, né, que é o que está bombando agora, é meio como as pessoas mais velhas dizendo há uns anos atrás que não se fazia mais música brasileira como Chico Buarque, que a canção tinha morrido com o Chico Buarque, Ah, né? Isso é uma uhum. tolice, porque Tulipa Ruiz fala de amor lindamente, mas do Sim. amor que ela vive, que a geração dela vive, o jeito de amar desta turma, Um momento. deste momento histórico, né? Ah, Ninguém ama mais como Antônio Maria. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não, gente, desculpa, né? é. Você sabe que você falou do Chico, eu vi aqui o pessoal falando, ai, na live da Camila sempre tem que ter Chico Buarque, eu falei, gente, claro, ele é meu marido, mas enfim. É, ele fala uma coisa, eu acho que é no documentário dele, Chico, Artista Brasileiro, que eu acho incrível, que ele fala assim, porque as pessoas falam que o que tocava antigamente era melhor. Por exemplo, a bossa nova era melhor. Não, gente, não era. Bossa nova era daquele lugar ali, a música da Zona Sul carioca. Agora não, agora a gente tem música para tudo quanto é lado e a É gente isso consegue aí. ouvir a música de todo mundo, né? Ficou melhor, ficou. Por quê? Porque agora está mais democrático, Olha né? só, a Marta, aqui, a Marta Schmidt, que faz rádio também, ela está lembrando Aham. da passeata da guitarra. E eu acho isso um exemplo maravilhoso, que a passeata da guitarra aconteceu bem naquele momento dos festivais, né? E aí, Sim. foi Elis Regina para a rua, né? Uhum. Contestar a guitarra, e Gilberto Gil, que logo Junto. depois estaria acompanhado pelos Mutantes, também foi. E ele foi por quê? Porque ele estava apaixonado por Elis Regina. Nara Leão e Caetano Veloso ficaram vendo a passeata
de um apartamento, entendeu? Lá de cima, olhando para aquilo, dizendo, gente, que bobagem, que tolice. Então, sabe, essas coisas são, são tolices, na verdade. Eu acho que a música, o Sérgio Heitor está dizendo aqui que a música não para no tempo. É isso aí. A É. música serve para quê? Né? A música serve para você pessoalmente, para você se entender, para você entender o mundo ao seu redor, para você se expressar, né? E claro que a gente pode reclamar muito aqui dessa hegemonia, que é uma coisa tipo, é como a monocultura da cana-de-açúcar ou do café, que fez mal à beça para a terra, né? Aham. Toda monocultura faz mal para a diversidade, né? Uhum. E aí a gente tem que buscar caminhos alternativos, comprar vinhos orgânicos, é por aí. Patrícia, a gente falando tanto, né, dessa diversidade musical, assim, mas me diga uma coisa. Eu vi lá que a sua música predileta, lá na entrevista do Abujamra, é Falando de Amor. Uhum. Ainda é? Olha, é uma delas. Eu acho essa canção do Jobim um primor de encontro, letra e música, porque a melodia é absolutamente divina, é toda. Como é que fala na música do Caetano? Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, né? E ali tem Uhum. acordes perfeitos maiores em abundância. E a letra é essa coisa que eu vou fazer exatamente daqui a um mês, eu vou fazer 55 anos. É claro que Tom Jobim é muito mais velho do que eu, mas se eu pudesse, se quando eu ouvi essa música pela primeira vez, era como se ali, nesta canção, nesse modo dele falar de amor, eu visse, como é que eu posso dizer isso? É o jeito que eu imagino um homem falando de amor lindamente. Entende? Assim, é uma espécie de Uhum. fetiche. Se um homem falar de amor para mim lindamente daquele jeito, Ganhou o mandou bem. coração. Mandou bem, entendeu? Também essa parte, eu esqueço até do futebol. É um clássico. É um É clássico, um clássico. sabe? É E um eu, clássico. eu esqueço até do futebol, é você dizer, eu amo tanto que até a coisa que eu mais amo eu deixo de lado. E é lindo, é isso. Mas tem muitas outras. Tem muitas outras. Tem muitas outras, tem muitas outras. E você passeia, Patrícia, pelos estilos musicais, assim, quando você pensa minha música predileta, você vai passeando ou não? Você se mantém na dita MPB? Outro Não. dia eu estava conversando com o meu professor de História da Música, o Ricardo Frei, ele falou uma coisa super bacana, que é assim, não tem mais MPB. MPB hoje é muito mais um código de streaming lá no Spotify para poder te dar o que você vai ouvir. Mas o que a gente entendia por MPB, que seria aquelas músicas, né? Moderna, música popular brasileira, que nasceu com os festivais, depois Uhum. né, saiu moderna. Isso, assim, está muito amplo, porque música brasileira é tudo, né? Toda música feita no Brasil. É. Então, assim, você passeia por todas Muito, as músicas. Como é que é? Como é que é perfeitamente. sua playlist? Olha, ela varia de Ella Fitzgerald e Thelonious Monk a Martins e Almério, sabe? Assim, eu às vezes descubro canções, por exemplo, esse menino Almério, quando eu descobri Eu Queria Ter Pra Te Dar, eu fiquei totalmente apaixonada, eu ficava ouvindo aquilo em looping. E quando eu quero, eu tenho uma coisa de a música acompanha um pouco o dia. Então, de manhã, eu tenho até uma playlist no meu Spotify chamada Matinais. Eu gosto de ouvir sonatas de Beethoven, de Mozart, gosto de ouvir piano solo, piano clássico. Eu gosto de ouvir música erudita, música clássica, até umas 10 da manhã por aí. Eu acordo muito cedo, eu acordo 6h30, 7 horas. Aí, depois disso, eu gosto muito de ouvir música instrumental brasileira. E aí eu começo a ficar mais
permeável, vamos dizer, a outras coisas. Eu amo black music, amo Aretha Franklin, amo Stevie Wonder, Marvin Gaye, eu amo, 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 amo. Aretha Franklin, por exemplo, é de cabeceira, sabe? Amazing Grace, aquele disco que tem All the King's Horses, All the King's Men, sabe? É lindo, é super romântico, é soul, eu adoro. Então, vai viajando. Eu gosto de música. Gosto de música. Pronto, né? Isso é tão bonito, né, Patrícia? Eu gosto de música e pronto, porque eu percebo hoje que, assim, infelizmente, a música, o gosto musical tem mostrado muito questões de preconceito no nosso país, né? O que é muito triste, né? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e daquilo você já taxa o outro como o burro, o pobre, o menor, né? E o outro não, o outro é bom. Isso é tão pesado, né? Você levar a música para esse âmbito, né? Eu acho. Porque a música é muito transformadora, né, Camila? É muito importante pra gente. Ela muda o seu estado de espírito. Ela te ajuda a fazer uma faxina quando precisa, né? Te ajuda a meditar, te ajuda a fazer um exercício, te ajuda a namorar, né? Ajuda a esquecer as misérias do cotidiano, enfim. E acho que cada um tem a sua própria sensibilidade, cada um encontra o seu acolhimento, né? A música faz isso por nós, né? A sua história de amor tem a sua trilha. Cada um tem a sua. Não tem o bom e o ruim. Tem o que lhe serve. Tem o que é bom para você. O que é, né? Então, acho que o julgamento de valor nesse sentido, né? Tipo, funk, odeio sertanejo. Eu fiz um programa quando eu tinha 25, 26 anos, quando minha filha era pequena e eu vim morar em São Sebastião de novo, eu troquei um programa de música e meio ambiente que eu queria fazer por um programa de música sertaneja que a rádio precisava que fosse feita. E eu fiz um programa chamado Manhã Sertaneja com aquela galera que nos anos 90 estava bombando. E eu vou te falar, tinha coisa maravilhosa ali. Tinha coisas ótimas, ótimas. Então, sim. Porque a música é tão bonita, né? Enfim. Patrícia, tem 7 minutos de live. Passa rápido, né? A gente nem percebe. Eu queria só te falar uma frase que eu achei que o Tom Zé disse, que é amor total, psicanálise de primeira classe ser entrevistado por você. Que amor! Quando ele disse isso, eu achei, gente, que coisa mais bonita. Eu vi isso na sua entrevista para Trip, eu acho. Que aí, no abre lá da entrevista, tava, né, o repórter colocou essa frase. Eu falei, gente, imagina Tom Zé falando um trem dele. Ai, meu Deus do céu. É demais. Eu falei com ele hoje, que boa lembrança. Porque eu estou preparando um projeto chamado Uma Onda para Tom Zé, que é uma homenagem a ele. Hoje eu conversei com ele um pouquinho sobre umas canções e é sempre tão bom. Ele me fala coisas lindas. Ele me falou... Falei para ele, Tom, tenho uma notícia para te dar. Ele falou, você é a boa notícia em pessoa. Meu Deus. É de matar, né? Maravilhoso. É de matar. Que lindo, que lindo. E você, Patrícia, você é uma pessoa extremamente generosa. Eu confesso que quando eu fui, falei assim, ai, gente, eu vou pedir para a Patrícia para fazer essa entrevista. Um medo, e você toda linda. Não, vamos fazer. Assim, eu sou muito fã, de verdade. Por vários motivos, assim, e especialmente por esse seu amor pela música. Você falou muitas coisas que eu me identifiquei e me senti aqui orgulhosa, assim, tô falando, ai, que legal, então eu penso igual a ela. Fiquei muito feliz, de verdade, assim, muito obrigada. Eu sou católica, e assim, então eu peço aos meus santinhos, eu tenho 3 santinhos de meu coração, que são Clara, Francisco e Jorge. Então eu peço que os 3 abençoem você. Muito obrigada, querida. E proteja você, sua família, sua filha, sua casa, seu peixe voador. Que amor. Tão lindo, tão gostoso.
Que Deus te abençoe. Amém. Muitíssimo obrigada por esse momento. Viu? Eu tô muito feliz. Você não tem noção de como eu tô feliz. Olha, muito obrigada, Camila. Não tinha como eu não aceitar seu convite. Você sempre foi muito, muito gentil comigo aí em Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre me recebe muito bem. E eu tenho uma lembrança muito viva de você, sempre me recebendo muito bem aí. Porque você me chamar, eu vou, tá tudo certo. Muito obrigada. Estou adorando. Muito obrigada mesmo. Ó, um beijo enorme. Muito obrigada por esse papo. Eu tô muito feliz. Gente, vai ficar salva essa live. Temos que assistir de novo, porque foi uma aula. Foi muito bom. Ó, falando em aula, eu vou dar um curso no Bora Saber. Vão lá no meu perfil para procurar esse curso online. Bora. Bora Saber, é a escola do Marcelo Rubens Paiva. Vou anotar aqui que eu coloco na descrição da nossa live. Maravilha. Obrigada, Camila. Ó, beijo, fica com Deus. Tchau, gente. Obrigada a todos.